Pai do Senhor, meus irmãos, a gente vai iniciar aqui o estudo do livro de Apocalipse, capítulo 8, dando continuidade ao nosso estudo. A gente vai meditar um pouco no capítulo de número 8 do livro de Apocalipse. Se os irmãos quiserem acompanhar na Bíblia Sagrada, será muito bom. Capítulo 8. Essa é a 8ª aula do nosso estudo sobre o livro de Apocalipse. Diz assim a palavra do Senhor. Capítulo 8, versículo 1. Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu, cerca de meia hora. Bom, sobre esta meia hora de silêncio, a gente não pode entender que essa meia hora se relaciona à meia hora que nós utilizamos aqui na Terra. Não quer dizer que serão meia hora, a metade de uma hora que a gente utiliza aqui na Terra. A palavra do Senhor fala que um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Então não podemos afirmar que essa meia hora que o apóstolo João viu no céu se refere à meia hora aqui na Terra, porque lá no céu não se conta o tempo como se conta aqui na Terra, é diferente, porque o céu é eterno, lá é um tempo eterno, um tempo que não tem fim, lá não tem noite, entendeu? Então a gente não pode pegar essa meia hora de silêncio que acontece no céu, quando é aberto o 7º selo, como meia hora que a gente utiliza aqui na Terra, 30 minutos de silêncio. Vai haver 30 minutos de silêncio no céu. Não. Essa meia hora a gente não entende qual tempo determinado é. Entendeu? É um tempo diferente, é um tempo que é contado no céu. O apóstolo João escreveu meia hora relacionado ao tempo que a gente usa. Mas não quer dizer que será apenas 30 minutos de silêncio, pode ser menos, pode ser mais, entendeu? Como nas 70 semanas de Daniel, que a gente viu na aula passada, que uma semana corresponde a 7 anos. Então a gente vê que as contagens são diferentes, ou seja, um dia da semana corresponde a um ano. Então os 7 dias da semana correspondem a 7 anos. Das 70 semanas de Daniel. Então a gente vê que a contagem é diferente, entendeu? Então essa meia hora de silêncio, a gente não podemos afirmar que será apenas 30 minutos, a metade de uma hora. A gente não sabe ao certo quanto tempo é, porque a Bíblia Sagrada não especifica quanto tempo ao certo será. Aqui fala que quando o Cordeiro, Jesus Cristo, abriu o 7º selo, o último selo do livro, houve silêncio no céu por meia hora. O que a gente pode entender aqui, irmão, que o que estava por vir seria algo assim tão grande, que nunca aconteceu, algo sobrenatural, que houve silêncio no céu. Os seres lá no céu, os santos, que já estão no céu, a igreja que já foi arrebatada, os seres viventes, os anjos, fizeram silêncio. Por quê? Porque é algo que vai acontecer que nunca aconteceu. É algo novo, é algo sobrenatural, é algo grande. Então, assim, houve vou usar assim essa palavra, um impacto. Ficaram, assim, pode-se dizer, impressionados com o que vai acontecer a partir da abertura do 7º selo. Mas essa meia hora de silêncio, irmãos, a gente não pode falar que é 30 minutos, a metade de uma hora, não. Porque o tempo de Deus é diferente do tempo do homem. O tempo do homem aqui na Terra é totalmente diferente do tempo que Deus usa. Então aqui, essa meia hora de silêncio do versículo 1 do capítulo 8, se refere ao tempo de Deus e não ao tempo do homem. E o tempo de Deus é diferente do tempo do homem. Então a gente não pode afirmar que essa meia hora de silêncio será apenas 30 minutos, a metade de uma hora. Amém? Versículo 2.
Então vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhe foram dadas 7 trombetas, ou seja, 7 anjos que receberam aí a missão e o dever de soar 7 trombetas. Com o soar de cada trombeta, algo de sobrenatural acontecerá na terra, no universo inteiro, que é o que a gente vai estar meditando em cada capítulo. Então foram convocados 7 anjos que estarão aí com a responsabilidade de soar, cada anjo uma trombeta. Cada soar de uma trombeta acontecerá algo na terra. Versículo 3. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. Incensário, irmão, era como um prato, que havia uma corrente a qual se segurava, ele balançava. Ele era utilizado para colocar incenso, para oração. Então, quando a gente vê aqui no versículo 3, que um anjo estava de pé diante do trono com incensário nas mãos, ele vai até o trono pegar incenso junto com a oração dos santos. Aqui a gente entende, irmão, que a resposta às orações da igreja será respondida. A igreja tem clamado, a igreja tem orado, a igreja tem intercedido, irmãos. E quando aqui no versículo 3 do capítulo 8 fala que o anjo vem com incensário e vai diante do trono de Deus, pega incenso do trono, e a gente vai ver mais para frente que ele utiliza os incensos junto com as orações dos santos e lança sobre a terra. E vamos ler. Versículo 3, e outro anjo ficou de pé junto ao altar com incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu a presença de Deus, a fumaça do incenso, com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu do fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Então os 7 anjos que tinham 7 trombetas prepararam-se para tocar. Aqui, irmão, é a resposta à oração da igreja. O anjo pega o incensário, vai diante do trono de Deus, e ali ele pega fogo do altar, junto com as orações do santo, e lança sobre a terra. Esse lançar sobre a terra é a resposta à oração da igreja. É Deus dando resposta à oração dos santos. É aqui que nos encoraja a continuar orando. É aqui que nos encoraja, irmãos, a continuar perseverando em oração. Porque Deus está guardando as nossas orações. Aqui no versículo 3 até o versículo 5 nos mostra que as orações da igreja não são em vão. Chegará um dia que Deus lançará sobre a terra, ou seja, a resposta às orações virão. Ou seja, quando o anjo lança sobre a terra o fogo que tirou do altar junto com as orações dos santos que estão no incensário, o que acontece? Há trovões, vozes, relâmpagos e terremotos sobre a terra. Ou seja, as orações da igreja serão respondidas. O pedido de justiça da igreja será respondido. O clamor da igreja para que Deus entre com justiça sobre a terra, sobre os perversos, será respondida, que é a resposta da oração dos santos. A gente vê a igreja já foi arrebatada, a igreja já está no céu e Deus estará respondendo às orações que foram feitas pela igreja. Versículo 6, então 7 anjos que tinham 7 trombetas se prepararam para tocar. Versículo 7, a primeira trombeta. O primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva e fogo
de mistura com sangue, e foram atirados à terra. Foi então queimada a terça parte da terra, e das árvores, e também toda a erva verde. Ou seja, a primeira trombeta soa. O anjo soa a primeira trombeta com permissão de Deus. E ao soar da primeira trombeta diz o quê? E houve saraiva e fogo mistura com sangue. A gente sabe, irmão, que o sangue da igreja, dos justos, dos servos do Senhor, foi derramado durante gerações, durante anos e anos, durante séculos. O sangue do justo foram derramados através das perseguições, através de torturas, através de morte. Quantos cristãos foram queimados vivos, foram decapitados, foram lançados em arenas para ser devorados por animais selvagens? Quantos cristãos foram mortos à espada, enforcados, crucificados? Quantos, e até hoje, nos nossos dias, no século XXI, a gente vê passar nas reportagens cristãos sendo mortos pelos muçulmanos, pelo islâmico, né? A gente vê cristãos ainda sendo mortos e muitos ainda serão martirizados. Muitos vão ocupar essa posição de mártir, ser morto pelo cristianismo, por amor a Cristo, por amor à palavra. Então, quando o primeiro anjo soa a primeira trombeta, há uma saraiva, ou seja, uma chuva de fogo misturado com sangue. Ou seja, esse sangue vem representando o sangue dos mártires, o sangue do justo, o sangue dos cristãos que foram torturados e mortos na terra pelos ímpios, pelos perversos, pelos pecadores não arrependidos. Essa chuva de fogo, essa saraiva, essa chuva que vai chover fogo, misturado com sangue, representa a justiça que será feita pelo sangue do justo que foram derramados sobre a terra. Aqui é Deus respondendo às orações da igreja. Aqui é Deus fazendo justiça e respondendo à oração dos justos que já estão no céu orando: Senhor, quando o Senhor fará justiça do nosso sangue sobre a terra? Então, essa chuva de fogo misturada com sangue representa o sangue do justo que foi derramado na terra. Ou seja, cada gota de sangue, irmão, de um justo, de um cristão, de um servo do Senhor que morreu na terra, a humanidade, os perversos terão que dar conta. O dia do juízo virá. Parece que vai ficar como está. Parece que não vai acontecer nada. Parece, mas está aqui, ó. Haverá justiça. Haverá justiça. E foram atirados à terra. Foi então queimada a terça parte da terra e das árvores e também de toda a erva verde. Aqui a gente vê que a terça parte das árvores, a terça parte dos frutos serão destruídos por essa chuva de fogo misturada com sangue. Isso daqui só nos mostra, irmão, que vai faltar alimento. Porque vai ser destruído frutos, vai ser destruído plantações de alimentos, de frutas, né, de legumes. Então vai haver uma falta de alimento, porque a terça parte em toda a terra será destruída. A gente vê que a primeira trombeta atinge o quê? A terra, os frutos, o alimento. Versículo 8, a segunda trombeta. E o segundo anjo tocou a trombeta. E uma como que grande montanha ardendo em chamas foi atirada ao mar, cuja terça parte se tornou em sangue. E morreu a terça parte da criação que tinha vida existente no mar. E foi destruída a terça parte das embarcações. Você vê, o segundo anjo toca a segunda trombeta. Aqui a Bíblia não determina, irmão, um tempo de uma trombeta para outra. A gente não sabe afirmar ao certo o tempo de uma trombeta para outra,
o tempo que vai haver para o primeiro anjo, o segundo, o terceiro, até o sétimo anjo soar as trombetas. A Bíblia não especifica esse tempo, mas será algo sucessivo. Por quê? Porque o soar das 7 trombetas acontecerá já na segunda parte da grande tribulação. Como eu falei, a grande tribulação terá um total de 7 anos e vai se dividir em 2 partes. 3 anos e meio de uma suposta paz e 3 anos e meio de perseguição, de morte, de guerra. Então, esse soar das trombetas já está na segunda parte da grande tribulação, os 3 anos e meio finais. Já está próximo de Jesus voltar, para estabelecer o milênio sobre a terra. Então, como será em 3 anos e meio, então a gente entende-se que o soar dessas trombetas não vai demorar um tempo muito grande de uma para outra. Haverá um tempo, mas não será muito longo, porque todas as trombetas serão soadas nesse período de 3 anos e meio, que é a segunda parte da grande tribulação, a parte final, já o momento final da grande tribulação. A gente vê no versículo 8 que o segundo anjo tocou a trombeta e como que uma grande montanha ardendo em chamas foi atirada ao mar, cuja terça parte se tornou em sangue. Aqui a gente vai lá em Êxodo, no Egito, quando as águas do Egito se tornam em sangue. Aqui as águas da terra, a terça parte das águas doces, a água que o homem usa para beber e saciar sua sede, vai se tornar em sangue. Ou seja, o sangue que foi derramado sobre a terra, o sangue dos justos que foram derramados sobre a terra, a justiça de Deus. A gente vê na primeira trombeta e na segunda trombeta falando de sangue. Esse sangue será o sangue dos justos. Os ímpios, os perseguidores, não perseguiu a igreja, não torturou, não matou, não derramou sangue inocente sobre a terra vai fazer brotar esse sangue. Não era sangue que os homens queriam, então beba sangue. Não era sangue dos justos que os homens perversos queriam. Prenderam, torturaram e mataram homens e mulheres e crianças inocentes porque eram cristãos e servos de Deus. A terra vai fazer brotar esse sangue. Não era sangue que eles queriam, então beba. É isso que vai acontecer. Vocês não queriam sangue, então beba sangue. A terça parte das águas se tornarão em sangue, como as águas do Egito se tornaram em sangue. Ou seja, aquele que beber morrerá. As águas se contaminarão. Os animais das águas morrerão. As embarcações serão destruídas. Essa grande montanha pode ser um meteoro, pode ser um asteroide. É algo que Deus vai enviar, que descerá dos céus e vai cair sobre o mar para poluir as águas, para tornar as águas em sangue. Não podemos também afirmar o certo. Que montanha ardendo em fogo é essa? É um meteoro? É um asteroide? É uma estrela? A Bíblia não especifica o que é. Mas algo será lançado na água. E essa água vai se tornar a terça parte dela em sangue. Hoje, irmão, as águas doces, a qual a gente bebe para saciar nossa sede, é pouca. Porque a água já está contaminada. A água sobre a face da terra já se encontra contaminada, poluída, e ainda a terça parte vai ser transformada em sangue. Vai faltar água sobre a terra. Vai faltar alimento sobre a terra. Ou seja, a primeira trombeta e a segunda trombeta vai atingir a terra. O alimento e a água é o que mantém o homem vivo. Alimento e água. No versículo 9 ele nos fala: e morreu a terça parte da criação que tinha vida existente no mar, ou seja, peixes. Os animais do mar que a gente utiliza para se alimentar vão morrer, vai morrer a terça parte. E foi destruída a terça parte das embarcações. Versículo 10, a terceira trombeta. O terceiro anjo tocou a trombeta,
E caiu do céu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas uma grande estrela, ardendo como chama. O nome da estrela é Absinto, e a terça parte das águas se tornou em absinto, e muitos dos homens morreram por causa das águas, porque se tornaram amargosas. Aqui fala que uma estrela por nome de Absinto, no soar da terceira trombeta, vai atingir a fonte das águas, ou seja, os mananciais, de onde a água brota, de onde a água nasce. A fonte será contaminada. A terça parte das fontes e dos rios, as águas já foram, os mares já foram transformados em sangue. Agora a fonte das águas, o que restou de água, uma estrela por nome de Absinto, que vai cair nos rios, no que restou de água limpa, no que restou de água purificada, vai ser contaminada por absinto. Absinto, se você estudar, é uma substância amarga. Ou seja, as águas se tornarão amargas como as águas de Mara, águas amargas. Lembra lá no deserto, quando o povo de Israel chega em Mara, as águas de Mara são amargas. Aí Moisés tem que orar, interceder para que as águas se tornem doces. Vai acontecer isto no período da grande tribulação. No soar da terceira trombeta, a gente vê que no soar da segunda trombeta e da terceira trombeta, o que vai acontecer? Os mares, os rios, a fonte de água serão contaminada. Terça parte transformada em sangue e a outra terça parte amargas. E os homens pela sede vão beber as águas amargas e contaminada pela substância chamada de absinto, que é uma substância amarga, venenosa. E os homens vão morrer por causa das águas. Ou seja, não vai faltar água em um nível que nunca houve na terra. Vai faltar água em um nível tão grande que os homens vão se matar por causa de um copo de água. Haverá fome e sede no nível grande. É isso que a palavra aqui no capítulo 8 vem nos mostrar. No soar da primeira trombeta, os frutos, os legumes, o alimento será destruído em terça parte. Já há fome hoje. A fome vai crescer ainda mais. A primeira trombeta vai destruir os alimentos. A segunda trombeta e a terceira trombeta vai destruir o quê? A água. Haverá fome e sede na terra. É isso que o livro de Apocalipse, aqui no capítulo 8, fala. Na primeira, na segunda e na terceira trombeta, vai faltar água, vai faltar alimento. Se hoje já é escasso, imagina nos 3 últimos anos do período da grande tribulação. As águas vão se transformar em sangue, e a que não foi transformada em sangue vai ser amargas. E os homens vão beber água amarga por causa da sede, vão morrer. O número de mortes vai se multiplicar. A terça parte da água se tornou em absinto e muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque tornaram-se amargas. Versículo 12. A quarta trombeta. Aqui no capítulo 8 são soadas apenas 4 trombetas. Tá bom? A continuação das trombetas vem dos capítulos em diante. Então, capítulo 8, a gente está estudando as 4 primeiras trombetas. Versículo 12. O quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escureça. E na sua terça parte não brilhasse tanto o dia como também a noite. Olha só, irmão, ó, versículo 12, a quarta trombeta. O quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas. Qual é a função do sol,
a função da lua e a função das estrelas. O sol é trazer iluminação ao dia. A lua traz iluminação para a noite. As estrelas trazem iluminação para a noite junto com a lua. A terça parte das estrelas, a terça parte da lua e a terça parte do sol será ferido. Ou seja, haverá trevas. Haverá trevas. Escuridão. Não vai ter a luz que brilha hoje. E se o sol vai ser ferido na sua terça parte, vai afetar a vegetação. Se a lua vai ser ferida na sua terça parte, vai afetar nos mares e nos rios. Porque a lua, ela contribui, se você estudar e pesquisar, depois faz isso, ela contribui para os tsunamis, para as ondas dos mares. Dependendo a distância da lua, da terra, se está muito perto ou muito longe, ela afeta no mar. Por isso que muitas vezes, meu irmão, há ondas e tsunamis grandes que dependem também da distância da lua da terra. Se a lua vai ser ferida, haverá tsunamis invadindo a terra. O mar vai se descontrolar. As águas dos mares vão invadir as cidades. Haverá tsunamis como nunca houve, um atrás do outro. Porque a lua vai ser ferida em sua terça parte. Haverá trevas sobre a face da terra. Ou seja, a primeira trombeta, a segunda trombeta e a terceira trombeta, irmãos, vai atingir o quê? A vegetação e as águas. A quarta trombeta vai atingir o quê? No universo. Já não é no planeta Terra, é no universo. O Sol, a Lua, as estrelas, o sistema solar. E se afeta o sistema solar, afeta a Terra. A calamidade, irmão, isso que a gente precisa entender. Haverá uma calamidade como nunca houve. Haverá uma calamidade muito grande sobre a terra, sobre aqueles que estiverem aqui, que não subiram ao arrebatamento da igreja. A primeira trombeta, a segunda trombeta, a terceira trombeta e a quarta trombeta, que há no capítulo 8, vem falando, meu irmão, que todo o sistema da terra será abalado. É isso. O sistema que mantém a terra no seu eixo, na posição certa, no controle, vai ser abalado. Vai haver um abalo no sistema da terra. A terra vai ser sacudida, porque as estrelas serão feridas. O sol e a lua serão feridos, ou seja, o sistema solar, o universo, vai afetar o universo no geral e a terra. Imagina a calamidade que haverá sobre a terra. Versículo 13. Então vi e ouvi uma águia que, voando pelo meio do céu, dizia em grande voz: ai, ai, ai dos que moram na terra, por causa das restantes vozes da trombeta dos 3 anjos que ainda têm de tocar. Aqui fala águia, mas vai também muito da interpretação, da tradução. Vai muito da tradução bíblica. Tem Bíblia que fala anjo, mas aqui águia se refere a um anjo, tá? Ou seja, um anjo voou sobre os céus falando, né? Que ai, 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 devido às 3 últimas trombetas que ainda serão soadas. Ou seja, se a primeira trombeta, a segunda, a terceira e a quarta afetou a vegetação, as águas e o sistema solar, afetou o universo e a terra, imagina as 3 últimas. O que o anjo está querendo dizer, ai, 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 pelo soar das 3 últimas trombetas, as 3 últimas trombetas vai ser pior do que as 4 primeiras. Se as 4 primeiras trouxeram sofrimento, dor e morte, imagina as 3 últimas. É isso que o anjo está falando. Ai dos homens, ai daqueles que permanecem ainda na terra, porque ainda falta 3 trombetas e são piores. O que vai acontecer com o soar delas é pior
pior do que o que aconteceu com o soar das 4. Então a gente viu aqui, meu irmão, no capítulo 8, o soar das 4 primeiras trombetas, tá bom? Depois os irmãos também dão uma lida na apostila, irmão. O conteúdo da apostila está mais extenso, tá? E deixo aqui o capítulo 8. E em breve a gente estará aí também meditando no capítulo de número 9. Que Deus abençoe. Fica com Deus e muito obrigado pela sua participação.